Imagine que você passou 25 anos esperando por algo que Deus prometeu. 25 anos olhando para o horizonte, perguntando quando chegaria o dia. 25 anos vendo seu corpo envelhecer, suas forças diminuírem, suas esperanças quase se apagarem. 25 anos ouvindo pessoas sussurrarem. Será que Deus realmente falou? Será que eles entenderam certo? Será que não foi só imaginação? E então, quando você tem 100 anos de idade, 100 anos, quando sua esposa tem 90, quando do ponto de vista médico é absolutamente impossível, você ouve o choro de um bebê. Seu bebê. O bebê que Deus prometeu 25 anos atrás. O bebê que você quase desistiu de esperar. O bebê através do qual todas as promessas de Deus se cumprirão. E naquele momento você entende. Deus nunca esquece o que promete. Ele apenas espera o tempo perfeito. Bem-vindo de volta a 200 histórias bíblicas em ordem cronológica. Chegamos ao episódio 15, e hoje vamos ver o cumprimento da promessa mais impossível já feita na Bíblia. Se você está acompanhando desde o início, já viu Abraão ser chamado aos 75 anos, deixar tudo para seguir uma promessa. Viu ele cometer erros no Egito, viu a separação com Ló, viu a destruição de Sodoma e Gomorra. E através de tudo isso, uma promessa ecoou. Farei de você uma grande nação. Mas como alguém pode ser pai de uma nação se não tem filhos? Como uma promessa pode se cumprir quando a biologia diz que é impossível? Como a fé pode sobreviver a 25 anos de espera? Hoje você vai descobrir. Hoje vamos ver o nascimento do filho mais esperado da história da humanidade. Isaque, o filho da promessa. Para entender a magnitude desse momento, precisamos voltar um pouco no tempo. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou e prometeu fazer dele o pai de uma grande nação. Sara, naquela época, já estava na menopausa, já havia passado da idade de ter filhos. O texto bíblico é claro, ela era estéril, mas Abraão acreditou na promessa. Passou 10 anos esperando, nada. Passou 15 anos esperando, nada. Passou 20 anos esperando, nada. E foi aos 85 anos de idade, depois de 10 anos de espera, que Abraão e Sara decidiram ajudar Deus a cumprir a promessa. Sara deu sua serva, Agar, para Abraão. Agar engravidou. Nasceu Ismael. Mas Deus deixou claro, Ismael não era o filho da promessa. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele novamente. E dessa vez Deus foi específico sobre o timing. Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de Isaque. Estabelecerei a minha aliança com ele, como aliança perpétua, para os seus futuros descendentes. Quanto a Sara, eu a abençoarei, e por meio dela lhe darei um filho. Sim, eu a abençoarei, de modo que será mãe de nações, reis de povos procederão dela. Sara tinha 89 anos. Abraão tinha 99 anos. E Deus estava prometendo que em um ano, eles teriam um filho. A reação de Abraão foi humana e compreensível. O texto diz que Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, sendo de 90 anos? Abraão riu. Não foi um riso de zombaria. Foi um riso de incredulidade, de surpresa. De isso é tão impossível que só pode ser piada. E então ele tentou negociar com Deus. Tomara que viva Ismael diante de ti. Em outras palavras, Deus, eu já tenho Ismael. Não seria mais fácil usar ele? Não seria mais prático? Não seria mais possível? Mas Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança por aliança perpétua, para a sua descendência. Não seria Ismael, seria Isaque, o filho de Sara. Pouco tempo depois, 3 homens apareceram na tenda de Abraão. Eram anjos, incluindo o próprio Senhor, disfarçados de viajantes. Abraão os recebeu com hospitalidade. Sara preparou uma refeição. E durante a conversa um dos visitantes disse:
Certamente voltarei a ti por este tempo no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. E quando ouviu isso, ela também riu. O texto diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: depois que envelheci, e sendo também velho meu senhor, terei ainda prazer? O riso de Sara era mais amargo do que o de Abraão. Era o riso de uma mulher que havia passado décadas sonhando com um filho, que havia sentido a dor da esterilidade todos os dias, que havia visto outras mulheres gerando filhos, enquanto ela permanecia vazia. Era o riso de alguém que já havia desistido. Mas Deus ouviu o riso de Sara, e fez uma pergunta que ecoa até hoje: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Essa pergunta não era apenas para Sara, era para qualquer pessoa que já duvidou se Deus pode fazer o impossível. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma promessa que Deus não pode cumprir? Existe alguma situação que está além do poder dele? A resposta é: não. Para o Senhor, não há coisa demasiadamente difícil. Os meses passaram, e algo milagroso começou a acontecer. Sara, aos 89 anos, engravidou. O texto diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e fez o Senhor a Sara como lhe prometera. Deus visitou Sara. Deus fez a Sara como havia prometido. O corpo de uma mulher de 89 anos foi sobrenaturalmente restaurado. O útero que estava morto foi revivificado. Os óvulos que não existiam mais foram milagrosamente criados. Deus reverteu as leis da biologia para cumprir sua promessa, porque para o Senhor não há coisa demasiadamente difícil. Sara carregou o bebê, mês após mês, um milagre sendo formado dentro dela. Imagine a sensação. Depois de décadas de esterilidade, sentir uma vida crescendo dentro de si. Depois de tanto tempo de dor, experimentar a alegria da gravidez. Imagine Abraão aos 99 anos, colocando a mão na barriga de Sara e sentindo o bebê se mexer. O bebê que Deus havia prometido 25 anos antes. O bebê que seria o começo de uma grande nação. O bebê através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E então chegou o momento. Sara entrou em trabalho de parto, aos 90 anos de idade. E nasceu Isaque. O texto simplesmente diz: concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao tempo determinado. Não no tempo de Abraão, não no tempo de Sara, não no tempo que eles achavam certo. No tempo de Deus, o tempo determinado por ele. 25 anos depois da promessa original, no momento exato que Deus havia planejado desde o início. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Isaque, que significa riso, ou ele ri. O nome era uma referência aos risos de Abraão e Sara, quando ouviram a promessa. Mas agora não era mais o riso da incredulidade, era o riso da alegria, o riso do cumprimento. O riso da vitória da fé sobre as circunstâncias. Sara disse: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? No entanto, dei um filho a Abraão em sua velhice. Agora, preciso pausar aqui porque essa história tem lições poderosas para nós hoje. Deixe o seu curtir agora, isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre a fidelidade de Deus. Me conta nos comentários, você tem alguma promessa de Deus que está esperando há muito tempo? Alguma coisa que parece impossível? Quero que a gente converse sobre isso. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque essas histórias mostram como Deus age nas nossas vidas hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que Deus ainda cumpre promessas impossíveis. Continuando com Isaque. O nascimento de Isaque mudou tudo. Primeiro, mudou Abraão. Ele que havia rido de incredulidade, agora ria de alegria. Aos 100 anos, ele se tornou pai.
Aos 100 anos, ele viu o impossível acontecer. A fé de Abraão foi confirmada. Todas as dúvidas foram respondidas. Todas as perguntas foram resolvidas. Deus havia cumprido sua palavra. Segundo, mudou Sara. Ela que havia rido com amargura, agora ria de felicidade. Ela, que havia se sentido amaldiçoada pela esterilidade, agora se sentia abençoada pela maternidade. O nome que ela havia carregado, a estéril, foi apagado. A mãe do filho da promessa. Mas o nascimento de Isaque também trouxe tensão. Ismael, que havia crescido pensando que seria o herdeiro, agora via um meio-irmão que era claramente o escolhido de Deus. Durante a festa de desmame de Isaque, quando ele tinha cerca de 2 ou 3 anos, Sara viu Ismael zombando de Isaque. E Sara disse para Abraão: "Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque." Isso partiu o coração de Abraão. Ismael era seu filho também. Ele amava os 2 filhos. Mas Deus disse para Abraão: "Não te pareça mal aos olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência." Abraão despediu Agar e Ismael com provisões. Eles foram para o deserto, onde Deus cuidou deles, e fez de Ismael também o pai de uma grande nação, mas separada da linhagem da promessa. A promessa seria cumprida através de Isaque, somente através de Isaque. E Isaque cresceu na tenda de Abraão, sabendo desde pequeno que ele era especial, que ele era o filho da promessa, que através dele Deus cumpriria seus planos para toda a humanidade. O que o nascimento de Isaque nos ensina hoje? Primeira lição: o timing de Deus é perfeito, mesmo quando parece atrasado. Isaque nasceu 25 anos depois da promessa original. 25 anos. Mas ele nasceu no momento exato que Deus havia planejado. Se tivesse nascido antes, talvez Abraão e Sara não valorizassem o milagre. Se tivesse nascido depois, talvez eles não estivessem mais vivos. Ele apenas trabalha numa escala de tempo diferente da nossa. Segunda lição: Deus cumpre promessas impossíveis. Do ponto de vista médico, Sara não podia ter filhos. Do ponto de vista da idade, era impossível. Do ponto de vista humano, não havia chance. Mas Deus não se limita ao que é humanamente possível. Se Deus fez uma promessa na sua vida, Ele pode cumpri-la mesmo que pareça impossível. Terceira lição: a fé é recompensada, mesmo quando vacila. Abraão riu de incredulidade. Sara riu com amargura. Ambos duvidaram. Mas isso não anulou a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não depende da nossa fé perfeita. Ela depende da fidelidade perfeita dele. Quarta lição: Deus transforma o nosso riso. Abraão e Sara riram porque acharam a promessa impossível. Mas Deus transformou aquele riso de incredulidade em riso de alegria. O nome Isaque, riso, é um lembrete permanente de que Deus pode transformar a nossa descrença em celebração. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. Esse é o versículo-chave do nosso episódio. Sara recebeu poder para gerar filhos fora da idade, porque ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa. A fé não é nunca duvidar. A fé é continuar acreditando mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. O nascimento de Isaque foi mais do que o nascimento de um bebê. Foi a confirmação de que Deus cumpre o que promete. Foi o início do cumprimento de todas as promessas feitas a Abraão. Foi o primeiro passo na formação de uma nação que mudaria a história do mundo. E foi uma demonstração para todos nós de que para o Senhor não há coisa demasiadamente difícil. No próximo episódio vamos ver o teste mais difícil da vida de Abraão. O momento em que Deus pediu para ele sacrificar Isaque, o próprio filho da promessa, no altar. É uma história que vai testar tudo o que você pensa que sabe sobre Deus, sobre fé, sobre obediência, sobre sacrifício, o teste final de Abraão, o momento que definiu quem ele realmente era. Se essa história tocou você,
Se você tem alguma promessa de Deus que parece impossível, deixe um comentário me contando. Compartilhe a sua história. Vamos orar juntos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos encontramos no próximo episódio. A jornada continua. E as promessas de Deus também. Para o Senhor não há coisa demasiadamente difícil.